E aí, moçada, tudo bem? Bom, hoje eu vou trazer uma dica de um tema bastante cobrado aí nos concursos que diz respeito ao cálculo do dividendo mínimo obrigatório para as empresas de capital aberto. Esse vídeo está bastante relacionado com outro vídeo aqui do canal que diz respeito ao cálculo da reserva legal. Então, se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha lá, que eles estão bastante relacionados, né? São temas muito parecidos, né? São cobrados de maneira conjunta, beleza? Tudo bem. Então, bom, falar um pouquinho sobre o dividendo mínimo obrigatório, alguns conceitos e o cálculo efetivamente é o que nos interessa. Então, bom, de acordo lá com a Lei 6.404, o acionista da empresa de capital aberto, da sociedade anônima, ele tem direito a receber como dividendo obrigatório, né, um percentual, uma parcela do lucro líquido que é definida no estatuto da companhia, tá certo? Então, bom, uma dúvida muito comum da maioria, né, dos estudantes, né, e até mesmo de alguns profissionais, diz respeito a esse percentual mínimo, né, que o acionista tem direito a receber a título de dividendos. Porque se a gente for olhar a lei, ela vai dizer o seguinte, olha, se o estatuto for omisso, então a empresa precisa pagar para o acionista os seguintes percentuais, né, de dividendo mínimo obrigatório. 50% do lucro líquido, né, deduzido o valor da reserva legal, e deduzido ou adicionado, né, a reserva de contingência, deduzido no caso da Constituição, né, adicionado no caso da reversão, tá certo? Mas veja, esse percentual de 50% do lucro líquido, ele só se aplica caso o estatuto seja omisso, tá certo? Porque lá no estatuto, a empresa ela pode definir o dividendo mínimo, né, que ela vai pagar livremente. Então, ela pode ter lá uma definição de um dividendo de 1%, 10%, 25%. Então tem uma dúvida bastante grande em relação a esse percentual e a lei ela é bastante clara nesse sentido. Então a definição do dividendo é livre no estatuto da companhia, mas caso ela não, né, não tenha nenhuma disposição a esse respeito no estatuto, ela precisa pagar no mínimo 50% do lucro líquido ajustado por esses valores aí que eu falei para vocês. E daí uma questão interessante a respeito da reserva de contingência, como eu falei para vocês, né? Caso tenha constituição de reserva de contingência, é deduzido da base de cálculo do dividendo. Caso seja feita a reversão da reserva de contingência de exercícios anteriores, né? Ela é acrescentado ao valor que vai ser pago a título de dividendos. E aí vem um ponto que gera muita dúvida. Essa reserva de contingência, quando ela é revertida, ela entra na base de cálculo dos dividendos ou entra no valor do dividendo que vai ser pago? Então, esse ponto gera bastante confusão, tá? Qual é a aplicação correta, né, dessa questão da reversão da reserva de contingência? Ela entra na base de cálculo do dividendo obrigatório que vai ser pago pela companhia. Então, vamos pensar o seguinte, olha, a empresa teve lá um lucro de 900 mil reais e tem uma reserva de contingência que ela está revertendo de 100 mil. Então, quando ela for fazer a aplicação do percentual previsto no estatuto, ou se não tiver previsto aquele 50% que está previsto na norma, ela não vai pegar esses 100 mil reais e somar no valor dos dividendos que ela deve pagar. Então, esses 100 mil reais incorporam no lucro de 900 e sobre 1 milhão, né, 900 mais os 100 mil da reversão da reserva, que é aplicado o percentual de dividendos mínimos obrigatórios que ela vai pagar, tá certo? Então, esse ponto aí tem que ficar bastante claro para não gerar nenhuma dúvida, beleza? Muito bem. Então, a gente tem que lembrar também da discussão a respeito da reserva legal, né, que já foi discutido em outros vídeos aqui do canal, não entra na base de cálculo dos dividendos, precisa ser descontado, e esse ponto também relacionado à reserva de contingência, que ele é bastante importante, bastante relevante, e também esse ponto relacionado ao percentual mínimo que a empresa deve pagar, previsto no estatuto, ou caso não esteja lá previsto, né, no mínimo 50% do lucro líquido do exercício, dados os ajustes aí, reserva legal e de contingência. Beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha como que as bancas de concurso têm cobrado isso aí. A gente vai analisar uma questão do CESP. Vamos dar uma olhadinha lá. Muito bem, moçada. Então, estou aqui com a questão 64 do concurso da FUNPRESP para analista contábil de 2016, que foi organizado pelo CESP. E tem alguns dados anteriores e a questão. Vamos dar uma olhada.
A tabela a seguir apresenta a composição do patrimônio líquido relativo ao ano de 2014 no balanço patrimonial da Alfa. Ao final de 2015, a empresa apurou um lucro líquido de R$ 1.500.000. O saldo da reserva de contingência não foi utilizado, tampouco foi constituída a nova reserva. Capital social não sofreu alterações. Tudo bem, daí a gente tem aqui o PL, capital social, reserva legal, reserva de contingência e ajuste de avaliação patrimonial. A partir das informações apresentadas, julgue o item subsequente. Considerando que o Estatuto da Empresa Alfa afirma que a distribuição de 50% do lucro líquido ajustado a título de dividendos, o valor a ser distribuído será de R$ 712.500. Então, bom, a gente tem aqui uma questão que trata do dividendo mínimo obrigatório. Tudo bem, então aqui uma questão importante, né? O Estatuto prevê pagamento de 50% do lucro líquido ajustado a título de dividendos. Muito bem. A empresa teve um lucro líquido, conforme anuncia a questão, de R$ 1.500.000, né? R$ 1.500.000, muito bem. Aqui a gente tem que verificar o seguinte, olha, eu preciso fazer o cálculo da reserva legal, que já foi objeto de outro vídeo, tá no canal, depois vocês dêem uma olhadinha, que é de 5% sobre o lucro líquido, ok? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, olha, a reserva legal ela tem um limite obrigatório de 20% do capital social. Então, o capital social da empresa é de 1.600.000 vezes 0,20, isso vai dar 1.600.000 vezes 20.000, ok? Então, esse aqui é o nosso limite. Vamos lá, a conta de reserva legal tem um saldo de 250, reserva legal, saldo de 250.000. Então, a gente tem que só atentar para esse limite aqui. Então, vamos lá. Reserva legal de 5% do lucro líquido, 1.500.000 vezes 0,05, isso dá 75.000, né? Muito bem. Eu tenho saldo de 250 mais 75.000, quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 325.000, ou seja, vai extrapolar o limite aqui, né? Então, vai extrapolar o nosso limite de 320, que é o limite definido pela Lei 6.404. Então, o que a gente faz? Na verdade, a gente não aplica, não constitui a reserva nos 75.000, constitui só de R$ 70.000, beleza? E de tal maneira que o nosso saldo aqui, ele fique equivalente ao limite aí de R$ 320.000, beleza? Então, a nossa reserva legal vai ser de 70.000. Então, R$ 70.000, reserva legal constituída, beleza? Tudo bem. Então, agora a gente tem que fazer análise das demais informações para calcular o dividendo. Lembrando, né, o dividendo ele tem que ser apurado por meio do lucro líquido ajustado. A gente vai pegar o lucro líquido de 1.500.000, deduzir a reserva legal, que é R$ 70.000. Deixa eu deixar aqui embaixo para não ficar confuso, né? Muito bem. A gente tem que fazer a dedução da reserva legal, certo? Ok, agora a gente tem que verificar o seguinte, olha, eu preciso levar em consideração a questão da reserva de contingência, né? Então, vejam, a questão está dizendo, olha, o saldo da reserva de contingência não foi utilizado, tampouco foi constituída nova reserva. Então, ou seja, se o saldo não foi utilizado e não foi constituída nova reserva, então a gente pode entender isso aqui como, né, uma situação em que ela pode ser revertida, porque se ela não foi utilizada e tampouco foi constituída uma nova, então ela provavelmente entra no raciocínio de reversão. Então, salientando que essa reserva de contingência aqui, ela não entra agregando de maneira direta o valor dos dividendos que são pagos, ela entra na base de cálculo. Então, aqui eu preciso acrescentar mais reversão da reserva de contingência. De R$ 50.000. Beleza? Então, o lucro líquido ajustado vai ser de quanto? Vamos lá, 1.500.000 menos 70 mais 50, 1.480. Dividendo obrigatório igual a 50% do lucro líquido ajustado, ou seja,
1.480 vai dar 740 mil reais. Então, vamos à nossa análise da questão, que é de certo e errado, né? Então, ela está dizendo que o valor do dividendo, o valor a ser distribuído será de 712.500. A gente verificou que está incorreto, né? Não é 712.500, e sim 740 mil reais, não é verdade? Tudo bem, então com isso a gente responde adequadamente a questão e chega à conclusão de que o valor aqui está incorreto, beleza? Tudo bem. Bom, além desse raciocínio aqui, eu trouxe para a gente analisar o texto da Lei 6.404, que fala dos dividendos. Vamos dar uma olhadinha lá. Então, vejam, artigo 202. Os acionistas têm direito a receber, como dividendo obrigatório em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto. Ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas. Então, metade do lucro líquido do exercício, então, ou seja, aqueles 50%, né, que é o que está na lei, diminuído ou acrescido dos seguintes valores. Então, importância destinada à constituição da reserva legal, então, evidentemente, isso aqui vai ser diminuído, né? Então, do lucro líquido vai diminuir a reserva legal. E a importância destinada à formação da reserva para contingências. Então, se for constituída a reserva para contingência, diminui. E reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores. Então, se houve reversão, então ela adiciona ao cálculo dos nossos dividendos. Daí, salientando que existe essa discussão. Ah, mas então o valor da reserva de contingência, ela entra na base de cálculo ou entra direto no valor a pagar de dividendos? Então, de novo, ela entra sempre na base de cálculo, tá? Ela não vai ser agregada de maneira direta no valor dos dividendos que vão ser pagos, beleza? Bom, esse é um tema, tem uma profundidade um pouco maior, né? Mas é um tema que é bastante importante, bastante relevante. As bancas, de maneira geral, gostam muito desse tipo de questão, porque eles envolvem múltiplos conhecimentos, né? Então, é importante que você conheça e saiba como aplicar isso aqui na prática. Enfim, né? São temas aí que já têm um grau de profundidade um pouco maior. Bom, então por esse Contabilidicas para concurso é isso. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixe nos comentários. Se tiver alguma sugestão também de tema, deixe aí. Pedir para se inscrever no canal, compartilhar aí com quem está estudando para concurso. Isso ajuda bastante aí a espalhar a mensagem. E, enfim, qualquer dúvida, deixe nos comentários, entre em contato. Valeu, moçada. Bons estudos aí. Até mais.